Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem eu comentei sobre a minha ala aqui, a ala Jardim IP, né, que é da estaca aqui minha, estaca Campo Limpo, e não é que existe uma outra ala Jardim IP, né? O irmão mandou uma mensagem para mim. Ele é a ala Jardim IP que fica lá em São José dos Pinhais, no Paraná, né? E a estaca dele é a estaca Jardim IP. Interessante, né? Então, vou mandar um forte abraço aí para a Estaca e para a Ala Jardim P, tá bom? Gratidão por vocês acompanharem aqui a mensagem, né? Inclusive o irmão Antônio que mandou a mensagem para mim, ele mandou, eu pediu, né, para que eu mandasse um forte abraço aí, né, para o Miguel, né? Aí ele colocou aqui o Miguel, um índio muito, só que aí eu não consegui identificar a palavra que ele disse aqui, aí eu não vou me arriscar na pronúncia, tá bom? Mas um forte abraço aí, Miguel, tá bom? Forte abraço para vocês. Bom, essa semana nós vamos estudar aqui Éter do capítulo 1 ao capítulo 5. 5 capítulos para a gente estudar essa semana. E também vai começar desse relato aqui, Moroni vai trazer um resumo, desde a época da Torre de Babel, como a nação se formou aqui, uma nação que foi destruída, inclusive. Então ele vai trazer esse relato aqui, tá bom? E vai falar sobre a Torre de Babel, tá bom? Começa com esse relato. E se você quer mais detalhes sobre a Torre de Babel, nós temos lá em Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao 9. E como não vai dar para mim trazer todos os detalhes que eu estudei sobre a Torre de Babel, eu vou fazer uma reunião familiar hoje, tá bom? Hoje, às 20 horas, ao vivo, eu vou fazer uma reunião familiar, pelo aplicativo do Zoom. Então, se você quer entrar e participar nessa reunião familiar, vai ser às 20 horas, horário de Brasília, aí pede para mim no meu WhatsApp que eu mando o convite para vocês, para participar na reunião familiar, tá bem? Eu vou tentar colocar também nos comentários, tá bom? O link para entrar no grupo, aí tenta entrar lá no grupo para participar da reunião familiar, tá bom? Então, hoje, às 20 horas, sobre a Torre de Babel. Essa vai ser o tema da nossa reunião familiar. Vamos continuar aqui, então. Moroni vai fazer o relato aqui, então, ele vai fazer um resumo das 24 placas, né? Vamos ler no versículo aqui e a gente vai entender. Primeiro, o Moroni tinha acabado as placas e agora ele fez mais minérios, mais placas, então ele vai fazer uma própria história dele, concluindo o livro, né, que é Moroni, que a gente vai estudar, mas também ele pega e faz um resumo, tá bom, do livro dos Jareditas aqui, né, denominado como livro de Éter. Vamos lá. Éter, capítulo 1, versículo 1 em diante. E agora eu, Moroni, faço um relato a respeito daqueles antigos habitantes que foram destruídos pela mão do Senhor sobre a face deste país do norte. Bom, ele está citando aqui que ele vai fazer um relato sobre um povo que viveu aqui, onde ele viu que foi totalmente destruído. Tá bom? Então ele vai pegar esse relato para trazer menção a nós. Ele continua. Baseio o meu relato nas 24 placas que foram encontradas pelo povo de Lime e chama-se o livro de Éter. Então, quando Lime se achava na mão em cativeiro pela mão dos lamanitas, eles tentaram sair do cativeiro, mandou fazer uma expedição para ver se achava os nefitas para ajudá-los, mas eles se perderam, né? Essa expedição se perdeu e acabou encontrando uma terra desolada, cheia de ossos, com essas 24 placas. Então eles trazem, a princípio eles até pensaram que havia sido os nefitas, né, que haviam morrido ali. Mas depois, quando Amon chega entre o povo de Lime, ele descobre que os nefitas estão bem, né, e pede ajuda a eles. E aí, Amon, ele fala que sabe com segurança alguém que poderia traduzir esses registros, tá bom? E aí, então, ele vai levar para o rei lá, não lembro se é o rei Mosias ou o rei Benjamim, ele vai fazer, eu acho que é o rei Benjamim, ele vai fazer a tradução desses registros lá para eles saberem a história desse povo. E agora, a gente vê aqui Moroni falando que vai usar essas placas para fazer esse relato aqui, tá bom? Ele continua. E como suponho que a primeira parte desse registro, que fala sobre a criação do mundo e também sobre Adão, e faz um relato desde essa época até a grande torre,
bem como tudo quanto aconteceu aos filhos dos homens, até esse tempo estejam com os judeus. Ele está falando aqui que essas placas, né, eu acho melhor até ler o versículo 4, né, porque ele fala que não vai fazer um resumo completo, tá bom? Mas essas coisas se encontram nas placas, ou seja, desde a criação do mundo até a Torre de Babel e até a destruição desse povo que estava aqui. Então ele tem tudo isso na placa, mas ele não vai fazer um relato completo, conforme ele falou, porque nós teríamos a Bíblia, Gênesis e a continuação, né? Então não teria necessidade. É isso que ele vem falando aqui, ó, versículo 4. Não escrevo, portanto, as coisas acontecidas desde os dias de Adão até essa época. Elas, porém, se acham nas placas, e aqueles que a encontrar poderá obter o relato completo. Não faço, porém, um relato completo, mas somente um relato parcial, desde a torre até quando foram destruídos. E desta maneira faço o relato. Quem escreveu esse registro foi Éter, que era um descendente de Coriantor. Bom, aqui ele vai começar então a citar, né, os descendentes de Coriantor até chegar lá na Torre de Babel, tá bom? Quem é Éter, né? Éter, ele foi o último profeta que ficou para registrar a história da destruição deste povo, tá bom? Então, esse é Éter. Aí vai citando aqui a descendência do versículo 7, vai citando aqui até o versículo 32 em diante ainda, mas eu vou ler aqui do versículo 32 e aí eu vou continuando aqui, tá bom? E aí, no versículo 32, falando sobre a genealogia, diz assim: E Quibe era filho de Oria, que era filho de Jared. Então, aqui já está chegando, né, no Jared, que era da Torre de Babel, né? Então, aqui vai falar um pouco sobre ele. Quem era Jared, né? Jared, ele era um líder, tá bom? Ele era um líder e a gente vai ver o papel dele de liderança ali entre o povo para trazer eles para cá, tá bom? Vamos lá. Basicamente, a explicação que nós temos aqui é que Jared ele foi um líder que conduziu essa colônia, né, da Torre de Babel para cá, para a Terra da Promissão. Bom, o versículo 33 diz assim: E esse Jared saiu com seu irmão e a sua família, com alguns outros e seus familiares da grande torre, na época em que o Senhor confundiu a língua do povo e jurou, em sua ira, que eles seriam dispersos por toda a face da terra, de acordo com a palavra do Senhor. E o povo foi disperso. Bom, aqui entra um outro personagem na história que vai falar muito, né? Falou Jared e falou do irmão de Jared. Aqui nesse registro sempre vai se referir a ele como irmão de Jared, tá bom? A gente consegue ver uma palhinha, né, de quem é o irmão de Jared, o nome dele, por exemplo, se encontra lá em Éter 2, versículo 13, quando eles chegam, né, até uma praia, né, um lugar muito bom de se ficar, e eles dão o nome daquele local de Moriancome, tá bom? Então, o nome do irmão de Jared é Moriancome. Também nós temos uma história, né, para compartilhar, aí fala o nome completo do irmão de Jared. Não sabemos especificamente por que que Moroni ele não escreveu o nome dele aqui. Sempre quando ele ia se referir aqui a ele, escrevia como irmão de Jared, né, e não como o nome dele aqui. Mas em Éter 2:13 fala sobre o lugar que eles deram o nome de Moriancome, tá bom? Tem uma história que Joseph Smith, tá bom? Segundo Joseph Smith, o nome do irmão de Jared o nome seria Mahori Moriancome. Como que surgiu, né, esse nome aqui? Diz que em 1800 aqui tá, é a história de Elder George Herons. Vou deixar a descrição aí no vídeo, né? Ele teve um bebê e aí ele pediu para Joseph Smith dar um nome e uma bênção àquele bebê. E aí Joseph Smith pegou aquela criança nos braços e deu um nome e uma bênção. E o nome que ele deu àquela criança foi Mahori Moriancome. E após dar a bênção,
ele então menciona que esse era o nome do irmão de Jared, tá bom? Então é por isso que a gente sabe que o nome do irmão de Jared era Mahouri Morianco, mas não sabemos por que, especificamente porque Moroni não escreveu esse nome. E esse nome, né, ele vai ter uma origem de língua adâmica, tá bom? Porque a gente vai observar que não foi confundida a língua desses que vieram. Então, esse nome aqui tem essa origem de língua adâmica. Bom, é algo bem interessante. Outro nome que está no livro de Mormon aqui, que é de origem adâmica, e aí tem a tradução, né, o significado, é Deseret, que significa abelha de mel, ou seja, uma colmeia, né, de abelha ali, tá bom? Então nós temos algumas palavras, né, original da língua de Adão, né? Nós chamamos assim, né, língua adâmica. Continuando aqui o registro, vamos lá. Versículo 34, Éter, capítulo 1, versículo 34 em diante. E o irmão de Jared, sendo um homem grande, forte, um homem altamente favorecido pelo Senhor, Jared, seu irmão, disse: clama ao Senhor, para que ele não nos confunda, de maneira que não possamos entender as nossas palavras. Então, já estava acontecendo esse processo de a confusão da língua, o Senhor confundindo a língua do povo, que havia construído ali a Torre de Babel, né, uma torre que a intenção era chegar até o céu. Eu quero trazer mais detalhes sobre isso, tá bom? Então, não percam a reunião familiar, tá bom? Acredito que essa construção, ela tem ideia, é mais uma... havia uma torre física que eles estavam construindo, mas não acho que eles estavam fazendo isso com realmente a intenção de tocar no céu, tá bom? De chegar no céu. Tem muita explicação, e aí eu vou trazer alguns detalhes na reunião familiar, tomara que vocês consigam participar aí, hoje às 20 horas. Bom, então aqui a gente falando sobre o irmão de Jared, fala que ele era um homem grande, altamente favorecido pelo Senhor. Altamente favorecido pode ser por conta do chamado dele, porque conforme eu falei, Jared, ele era um líder, tá bom? E que conduz essas pessoas aqui para essa colônia, né, para a terra prometida. Mas o irmão dele, ele era um profeta, né? E até mesmo nós, quando nós somos chamados e temos um chamado na igreja, isso significa que nós somos altamente favorecidos pelo Senhor. Porque ser escolhido por Deus para exercer um chamado é ser altamente favorecido por Deus, tá bom? Deus confia em nós. Agora, interessante que aqui fala que o irmão de Jared, a gente consegue entender que Jared, ele tinha uma grande visão das coisas. Então, ele pedia para o irmão dele orar, tá bom? Mas não significa que o próprio Jared não orava, mas que ele pedia até por conta do chamado dele. Ele é o líder, né, na questão de profeta, tá bom? Então, ele estava se direcionando para o líder ali, o profeta. Então, saberia o meio de revelação, então ele pede ali para o irmão dele orar e buscar ao Senhor a esse respeito, tá bom? Aqui também a gente pode aprender várias coisas sobre esse princípio de liderança que a gente vê com o Jared, né? Ele consegue saber o potencial da pessoa e ele delega para aquela pessoa ali, já que o irmão dele tinha um contato com o Senhor maior por conta do chamado dele de profeta, ele delega ali para o irmão dele fazer essa oração e conversar com o Senhor ali. Vamos continuando aqui, né? Acho que essa parte também mostra que Jared, ele tinha grande confiança no irmão dele, tá bom? Então, dá para ver um relacionamento íntimo ali entre os dois, tá bom? Vamos lá. Versículo 35. E aconteceu que o irmão de Jared clamou ao Senhor, e o Senhor teve compaixão de Jared. Portanto, não confundiu a língua de Jared, e Jared e seu irmão não foram confundidos. Então a gente vê que quem ora é o irmão de Jared, e a bênção vai para Jared, né? Todos ali, inclusive, né? Mas essa coisa de nós orarmos por outras pessoas funciona, realmente Deus quer que nós oremos por outras pessoas. Até porque quando a pessoa está enferma ou
ou em um estado crítico ali de saúde, às vezes a pessoa está abalada e não consegue orar por si mesma, tá bom? Ou quando ora, ela está um pouco fraca na fé. E aí a gente deve orar com intensidade por essa pessoa, tá bom? Então o Senhor ouve nossas orações intercedendo por aquelas pessoas também. Continuando aqui, versículo 36 e o versículo 37, a gente vê a grande visão de Jared, né? Que ele, visão no sentido do todo, né? Ele fala, temos que pedir mais coisas. Já foi concedido isso, né? Eles estavam falando a mesma língua, mas ele começou a ter uma visão assim, quem sabe Deus ele tem um lugar preparado para nós, né? Ele vai pedir aqui pelos amigos dele também. Então ele diz aqui, ó, e disse Jared a seu irmão, clama novamente ao Senhor, e pode ser que ele desvie a sua cólera dos nossos amigos e não confunda a língua deles. E aconteceu que o irmão de Jared clamou ao Senhor, e o Senhor teve compaixão também de seus amigos e de sua família, e não foram confundidos. Então, intercedeu ali pelos amigos também. Versículo 38 aqui diz assim, e aconteceu que Jared, veja a visão dele, né? Agora ele tinha os amigos também junto com ele ali, e a visão dele, ele fala assim, e aconteceu que Jared falou novamente a seu irmão, dizendo, vai, inquire ao Senhor, se ele nos fará sair desta terra. E se vai fazer sair dessa terra, pergunta para onde iremos. E quem sabe se o Senhor nos guiará a uma terra escolhida entre todas as outras do mundo. E se assim for, sejamos felizes. Não, e se assim for, sejamos fiéis ao Senhor, para que recebamos por herança, ou seja, receber por herança essa terra. Repare que ele pede para o irmão dele orar e ser específico com o Senhor. Olha, pergunta para o Senhor se a gente deve ir para outro lugar, tá bom? E quem sabe Deus ele tem um lugar preparado para nós muito melhor do que qualquer outro lugar do mundo, uma terra escolhida por Deus. Então, se ele tem, pergunta como que nós vamos chegar lá. Então, veja que ele é bem específico. Então, o irmão dele ele vai orar a esse respeito. Aqui, quando ele fala, né? Se assim for, sejamos fiéis ao Senhor e recebamos a herança, é como se fosse um convênio, porque nós também, nós temos uma herança, que é o reino celestial. Esse é o nosso objetivo, alcançar essa herança, poder viver com Deus, o Pai Jesus Cristo, para toda a eternidade, ganhar a vida eterna. Então, a gente quer a pátria, mas é a pátria, né, celestial. Lá aqui fala sobre a terra prometida, no livro de Mórmon, né, que Leí vem para a terra prometida, aqui os Jareditas também vêm para a terra prometida, mas a terra mais importante é no céu, né? Isso é um símbolo, né, para que nós possamos ser direcionados por céu. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, do versículo 13 em diante, vai falando que melhor eu ler aqui para finalizar a mensagem. Ó, diz aqui, aí eu termino nessa parte. E todos esses morreram na fé. Ele está falando dos heróis da fé aqui em Hebreus 11. Todos morreram na fé sem terem recebido as promessas, ou seja, Abraão morreu sem conquistar a terra, né, e ficou para os descendentes, né? Mas olha só o que continua falando aqui. Desculpa. Porém, vendo-as de longe e nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso disseram clamaram, claramente mostram a busca por uma pátria, ou se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teria a tempo se retornado para ela. E fala também, né? Ele está mencionando aqui o povo do Egito, né? Saiu do Egito os israelitas, mas muitas vezes eles quiseram voltar para o Egito, achando que o Egito era melhor, mas o Senhor estava levando eles para Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra prometida. E sobre essa terra prometida que é falado aqui em Hebreus 11, versículo 16, ó. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles,
que se chama pelo seu nome, porque já lhe preparou uma cidade. Então, até mesmo Canaã se tornou um símbolo do reino celestial. Não é? Aqueles que alcançaram Canaã desejam uma pátria ainda melhor, que é o reino celestial. Assim somos nós, tá bom? Por mais lindo ou melhor situação que você esteja vivendo, ou num país onde as coisas funcionam muito bem, ainda assim, o que nós buscamos é o reino celestial, uma pátria muito superior a qualquer pátria aqui na Terra, tá bom? Então, por isso que o presidente Nelson fala, pense celestial, porque é lá que nós queremos chegar. Eu acho que eu vou ter que parar por aqui por conta do tempo já, né? Aí amanhã eu continuo a partir do versículo 39, tá bom? A partir do versículo 39 eu continuo amanhã. Então a gente parou aqui no versículo 38 falando dessa pátria celestial, tá bom? Que nós devemos alcançar. Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Acho que não há um conselho melhor do que pensar celestial, para alcançar o reino celestial, tá bom? Então, todos os apóstolos, profetas, eles vêm falando sobre isso, tá bom? Sobre nós não nos acomodarmos com esse mundo, mas querer algo muito melhor, que é estar com Deus. Eu deixo essa mensagem com todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Ou até amanhã, sim, na mensagem aqui, mas até hoje, 20 horas, vai ter a reunião familiar. Tá bom, aguardo vocês aí. Vou ver se eu consigo deixar aí o convite na descrição do vídeo e também no topo dos comentários do YouTube, tá bom? Então, até mais.